Boa noite. O SBT Repórter de hoje trata do amor de mãe e de anjos cabalísticos. O perfil da escritora Mônica Bonfilho, que fala com os anjos e com os mortos, é traçado pelo jornalista Hermano Henning. Mônica já vendeu tantos livros que se dá ao luxo de ter uma gráfica só para ela. Mas o programa começa com a reportagem de Mônica Teixeira sobre a relação entre mães e filhos. Que ligação é essa que sobrevive ao abandono, à miséria, a todo tipo de vilania? O que faz mães e filhos cultivarem esse elo que parece não ter fim? Na semana em que se comemora o Dia das Mães, o SBT Repórter buscou a resposta para essas perguntas. Ela fez sucesso com a ajuda dos anjos e hoje é uma recordista na venda de livros no Brasil. Mais de 2 milhões de exemplares, todos místicos, falando de anjos, almas, orixás. Acompanhe agora com o repórter Hermano Henning a história de sucesso de Mônica Bonfilho. Eu me vi um negro, baiano, e morava no Pelourinho, descendo exatamente essa ladeira. A Mônica surgiu na vida da gente como um anjo. O que essas meninas da Escola de Música de Dá, alunas do maestro do Grupo Lodum, Neguinho de Samba, aqui do Pelourinho, em Salvador, tem a ver com a filha de santo, cartomante, especialista em anjos e escritora esotérica que mais livros vendeu até hoje no Brasil, Mônica Bonfilho. Nós contamos a história do projeto da Escola de Música como um todo, de alunos, de mulheres e tudo mais. E ela se entusiasmou. E ela se entusiasmou. Antes de mais nada, Mônica é fanática por essas meninas. Ela diz que não é espírita, mas acredita que já viveu aqui nesta cidade no fim do século passado e começo deste século como um respeitável funcionário da Faculdade de Medicina da Bahia. Ele era político, ele foi escritor, ele foi um frequentador dos terreiros de Candomblé, escreveu mais de 20 livros sobre a cultura afro e foi jornalista também. E ele fez aqui a primeira escola de órfãos do Brasil, que por coincidência é a proposta nossa agora aqui em Pelourinho. Com o dinheiro que ganha na venda de seus livros, ajuda a manter a instituição que dá abrigo a menores carentes e os transforma em artistas. Elas gravaram um CD que vai ser vendido junto com o próximo livro da escritora a ser lançado esta semana no Brasil inteiro, chamado Proteção, Relatos de Experiências Vividas. Aqui era meu alcance, era o único lugar que eu tinha fugido. Essa ligação de Mônica Bonfilho com o sobrenatural começou quando ela era ainda pequena. Boa parte da infância e toda a adolescência ela passou vivendo numa casa do Morumbi, bairro da classe alta de São Paulo, onde a mãe dela mora até hoje. Aqui, quando era ainda menina, começou a manifestar sentimentos estranhos para os pais católicos. Entrei no quarto dela, ela estava falando numa língua que eu não entendia, não sabia o que era. Do quarto dela. E aí o senhor foi lá e... Eu não entendia o que era aquilo. Depois é que eu cheguei à conclusão, levando algumas pessoas, alguns amigos do próprio meio artístico, inclusive um africano, dizia o seguinte, que ela estava falando no dialeto urubá. Foi uma menina que sofreu muito. É verdade. Sofreu muito o que ela é hoje. Por quê? Por que ela sofreu? Porque quando a criança tem esse dom de espiritualidade, né, sofre muito no começo, né, enquanto não desenvolve. Essa senhora, Hilda de Souza, conhecida como Dona Sila, amiga da família, foi quem deu a ideia de procurar um pai de santo. Aqui funcionava um terreiro de candomblé quando Mônica foi iniciada na religião. É a primeira vez que ela volta desde que saiu daqui como filha de santo. Esse meu pai de santo, ele falava assim, a Mônica é uma mãe de santo, ela está sendo preparada para tomar conta disso daqui depois. Ela ia ter um terreiro, quer dizer, na minha cabeça eu ia ser continuadora desse terreiro. Eu nunca imaginei que ia escrever um livro sobre anjos, né? Mas qual foi o caminho que levou Mônica Bonfilho do candomblé para os anjos? Ele não me deixou sair do terreiro. E ele falou sob ameaça que ele ia aprisionar meu anjo de guarda. Eu achei aquilo tão complicado. Por quê? Porque ele não queria que eu saísse do terreiro dele. Era tão inconcebível isso, alguém poder aprisionar o seu anjo de guarda. E eu cheguei em casa e falei para minha mãe sobre isso, ela falou, vamos rezar um salmo. E a partir daí, as coisas começaram a acontecer, uma casa foi desocupada, eu comecei a oficina cultural, fazem 10 anos, agora abriu mais, 10 anos a oficina cultural esotérica. Aí o anjo foi liberado. Aí o anjo foi libertado e comecei a dar os cursos. Os anjos levaram Mônica Bonfilho ao sucesso. Hoje ela mora com o marido e o filho de 5 anos numa bonita casa de madeira de um condomínio fechado junto à rodovia Castelo Branco,
no interior de São Paulo. Mônica Bonfilho não sabe ao certo quantos livros já vendeu. É autora de mais de 10. O primeiro, Anjos Cabalísticos, já teve 146 edições. Com certeza passou de 1 milhão de exemplares. Cada nome de um anjo são 5 letras hebraicas. E através dessas letras hebraicas, desse desdobramento dessas letras, eu consegui encontrar a personalidade de cada anjo. Quer dizer, foi uma coisa meio na brincadeira e acabou o livro estourando sem imaginar que isso ia acontecer. Mônica tem sua própria editora, onde ela dá expediente todos os dias, entre as figuras e imagens de anjos, santos, cheiro de incenso, uma atmosfera altamente esotérica. O ritmo de trabalho não tem a ver com nenhum escritor brasileiro. Comecei terça passada, terminei ontem. Então, uma média de 1 semana por livro, 6 dias, 7 dias por livro feito, mais ou menos. Esse tem 459 páginas. Mônica Bonfilho é a única escritora brasileira que tem uma gráfica que praticamente só trabalha para ela. Os funcionários da gráfica trabalham sábados, domingos e feriados para dar conta dos pedidos. Agora, confere essa história de que, de início, você não encontrou uma editora É verdade. para editar o seu livro? Eu fui em 5 editoras, elas não quiseram fazer a editoração, acharam um livro muito fraco. Eu concordo que hoje, inclusive, eu estou fazendo a editoração do livro, quer dizer, em alguns livros são 2 páginas sobre um anjo, em outros acharam um livro fraco? falaram que anjos não vendem, era assunto de criança. Com muito sacrifício foram impressos 1000 exemplares de Anjos Cabalísticos, que ela deixava nas bancas de jornal em consignação. Ela é uma expert em anjos, Mônica Bonfilho. Um deles foi parar nas mãos de Jô Soares. Foi a explosão. E eu li como é que o meu anjo funcionava, e eu fiquei muito impressionado porque bateu muito. Que bom. Chegou a dar congestionamento da pane no sistema de telefonia do bairro, porque a gente não conseguia atender. As pessoas ligavam querendo saber do livro. Querendo saber do livro. E eu já tinha 60 exemplares. A gente tinha 60 exemplares. A gente tinha pedido de 10 mil, de 15, de 5, de o que quisesse. Daqui a pouco, acompanhe uma canalização de Mônica Bonfilho, o momento em que ela diz que conversa com os mortos. Mônica Bonfilho fez sucesso falando de anjos na hora certa, o místico e consumista final do milênio que vivemos. Agora ela investe na paranormalidade, exercendo o dom que teria de falar com os mortos. Uma atividade que será normal, ela garante, no próximo século. E eles chegaram também a Hollywood. Um filme sobre um anjo, dirigido por John Travolta, está fazendo enorme sucesso. Michael, um anjo sedutor, rendeu 100 milhões de dólares em pouco mais de um mês de exibição. Os anjos de Mônica Bonfilho não deixam também de ser um produto de marketing, muito bem trabalhados por ela. Todas as pessoas têm um anjo de guarda. Quando você nasce, você tem um acompanhamento desse anjo de guarda. Quer dizer, quando você dá a primeira inspirada, ele acopla na sua aura e vai ficar até o último dia do seu desencarne. Não há pesquisas confiáveis no Brasil, mas seguramente mais da metade das pessoas acredita em anjos. E não é só aqui, não. Nos Estados Unidos, onde a maioria da população é formada por protestantes, pelo menos 6 em cada 10 pessoas acreditam em anjos. Sempre houve assim, uma necessidade, sempre há essa necessidade de se buscar alguma explicação, algum sentido. Sobrenatural. O que acontece no final aí do século XX e tal, é que esse homem está meio perdido, as esperanças saíram, migraram, a política já não dá mais aquele sentido, aquela esperança de utopia, de um mundo novo, então talvez outras coisas e tal. Aí você junta com um mercado religioso aberto, que você pode consumir qualquer coisa, e essas coisas vão ser consumidas, inclusive, a nível do comércio. Né? Então você tem aí uma outra indústria, que é a indústria do marketing religioso, né? Que vende livros, que vende uma série de outras coisas, muito adequado, muito compatível com o mundo atual, né? Ela fala com propriedade, não é que ela monta para vender, nada disso. Ela fala isso naturalmente. Nunca se falou de anjo, ela foi a primeira a falar. E as pessoas estavam querendo alguma coisa diferente. Ela faz isso intuitivamente, né? E até aplicando, o que é o marketing? O marketing tem muito de intuição, né? De você achar que as pessoas vão por aí nesse caminho. Então, se você é uma pessoa mística, que tem uma certa dose de misticismo, uma certa dose de crença dentro da sua pessoa,
você mais ou menos percebe que as outras têm, você se espelha por você e diz, o que eu faria para mim? Eu adoraria ter um tarô de anjo. Aí eu faço para mim e vendo para as pessoas. Eu adoraria saber qual é. Ela começou mais ou menos, eu gostaria de saber o que essa anjo representa para mim. E daí ela começou a levar isso para todo mundo. Né? Essas pessoas todas que estão aqui acreditam nos poderes mediúnicos da escritora Mônica Bonfilho. A casa vive sempre cheia de amigos e de gente interessada nas sessões de canalização que ela promove. Geralmente eu faço contato com os mortos, eles morreram, são jovens que morreram de forma trágica e eles querem passar uma orientação e querem contar o que aconteceu, eles querem deixar claro, geralmente. Bom, nós cada dia nos dá hoje perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, nos deixa eles terem tentação, nos livra-nos do mal. Tua filha está aqui. Ela está aqui. Deus abençoe ela. Ela está aqui do lado. Ela está linda. Ela está linda, está perfeita, está feliz, bonita, inteligente. Se ela queria ser professora, alguma coisa assim, queria. Ela está dando aula. Ela está lá, no outro plano, dando aula com um monte de criança. Ela está preocupada com o pai. O pai está desesperado, está preocupado. Está passando a mão na cabeça dele, dizendo para ele ficar tranquilo, que ele vai resolver agora. Esse mês está resolvendo tudo. Um sufoco que ele estava passando, alguma coisa estava preocupando muito ele, e ela dizendo que vai conseguir superar. Isso está realmente ocorrendo mesmo. Ela está dizendo, mãe, não chora, mãe, eu estou bem aqui. É a Bíblia que ama vocês, eu estou tão feliz, eu estou trabalhando, todos os meus planos estão realizados aqui. É sua filha? É minha filha. Ela morreu quando? Dia 6 de abril de 96, de um acidente de automóvel. Vê que é uma coisa que fluiu normalmente numa conversa assim e que realmente tinha bastante fundamento nisso. Ela citou detalhes que Ninguém sabia e eu até me emocionei justamente por isso, porque eu falei, poxa, é impressionante essa discussão sem que ninguém soubesse de nada. E o senhor está absolutamente convencido de que sua filha estava aqui? E eu fiquei convencido que ela estivesse aqui. Para mim foi ótimo. E realmente o que foi falado realmente se passou. O senhor está absolutamente convencido? Estou. Esse dom que os amigos e seguidores acreditam que Mônica Bonfilho possui, ela diz que no futuro será algo muito normal nas pessoas. Existe realmente um mundo dos mortos? Eles estão por aí? Estão. Quer dizer, numa mesma dimensão, numa dimensão muito paralela. E é fácil. Eu acredito que até a entrada do ano 2000 a gente vai conseguir ter essa facilidade em contatá-los através ou da informática ou de alguma coisa vai acontecer. Não é difícil. Acho que a gente está a um ponto de conseguir isso, de conseguir visualizar esse outro plano. Ele existe, isso é certeza. Eu queria tanto ensinar as pessoas a ter esse contato com esse outro plano. O SBT Repórter de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Boa noite e até lá.